Alô? Ah, você que está de rosinha. Como é seu nome? Lucilena. É a primeira vez que você está aqui? É? Lucilena, desculpe. Não... Ah, todo mundo faltou. Então tá bom. Então já está na nossa hora. Vamos abrir nosso evangelho. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitam outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Eu vou interromper, mas vou só dizer, como o texto é muito grande, e eu sei que isso é um comentário, eu vou chegar lá no final para dizer de quem é o comentário. De Ferdinando, um espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Ele comentou um capítulo do Evangelho que fala sobre a humildade oposta ao orgulho. O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Muito obrigada. Isso é dito em todos os textos, sempre que a gente comenta alguma passagem, tudo se resume em amor. E o amor não tem espaço para o orgulho, nem para o egoísmo. Essa é a verdade. Então, se essa mensagem da segunda revelação que Jesus trouxe e veio vivenciar conosco, humanidade, nós deveríamos estar lá, provavelmente. E levamos tanto tempo para aprender,
E ainda que a palavra fosse forte, fosse dita em alto e bom som e tom, levamos muito tempo e ainda não aprendemos. E a gente, às vezes, pensa assim, mas um pequeno orgulhinho, mas um pequeno egoísminho. Ah, mas é muito pequeno, é imperceptível. Não é amor. O exercício é para que a gente sempre se movimente em função do amor. Deus nosso Pai, Jesus, mestre amoroso, Joana de Ângeles, nossa mentora, e espíritos benfeitores, pedimos que nessa tarde possamos apreender os estudos, as lições, as palavras, os sentidos e as interpretações, para que possamos expandir as nossas consciências e aplicar na nossa vida diária tudo que a gente puder estudar e aprender. Graças a Deus. Como a Laura não está aqui, ela já tinha preparado comigo os slides, nós vamos seguir, mas eu vou ficar com a minha colinha hoje, que é para não me esquecer de comentar todas as coisas que eu também preparei com ela. Nós vimos, lembra na última aula que a gente, falando da segunda revelação, ou melhor, depois que a gente terminou a segunda revelação, a gente veio falando da evolução, e a última coisa que a gente lembra da gente ter estudado era Nero, né, perseguindo os cristãos e mandando rasgar todos os documentos cristãos que existissem. E as pessoas, para proteger esses documentos, faziam com que os centuriões que não sabiam ler, dissessem, não, isso aí é um documento do Evangelho, é ditado por Jesus, esse é um documento de Jesus. E eles levavam embora achando, mas os documentos foram super bem guardados. Na evolução histórica, para contextualizar, depois daquela época, em 70, foi destruído o templo judeu e seguiu sempre a batalha, sempre a perseguição. E no ano de 312, Constantino, que era o atual imperador romano, se converteu ao cristianismo. A coisa pareceu começar a ficar mais fácil, em termos de crença, né? Então, lá da destruição do templo judaico, invasão do Império Romano, o Império Romano se instituiu. Quando chegou em 312, Constantino, o imperador, se converteu. 476, quando eu estou falando assim, às vezes eu mesmo estudando ou relembrando essas coisas, eu me pego pensando, gente, diferença de 100 e poucos anos. Não é assim, na década de 70, a gente usava calça boca de sino. Não, não é isso. Deixa de brincadeira, são 150, 200, 300 anos. 476, o Império Romano começa a declinar. Os bárbaros, Átila, o rei dos hunos, invade, fica aquela bagunça toda, vem toda a influência politeísta outra vez, ninguém mais sabe quem é Deus, quem não é, fica aquela bagunça, aquela baderna. No ano de 553, e aí está se falando, durante o segundo concílio de Constantinopla, atual Istambul, cidade de Istambul, na Turquia, lembrem-se que os turcos eram muçulmanos, né? E aí, para atender às exigências do Império Bizantino, foi decidido que a reencarnação seria substituída pela ressurreição. Por quê? Que contraria todos os princípios da ciência, pois admite a volta do ser em um suposto juízo final e o mesmo corpo já desintegrado. Isso daí, veja bem, desde os primórdios de Confúcio, de Buda, se você for ler sobre as outras religiões orientais, você vai ver que já se aceitou sempre a reencarnação. Se aceitou sempre que o espírito teria uma outra chance de resgatar e de se regenerar para viver uma nova vida.
Mas, nessa época, já começou a se misturar um pouco de religião com poder, religião com política. E quando religião fica com política, a coisa fica meio complicada. Porque aí é uma dominância, é uma ingerência na vida das pessoas da ordem não do divino somente, do divino e do prático, né? O cristianismo aceitava a reencarnação no início. Ora, se tudo tivesse continuado, seria tão mais fácil a gente explicar para todas as pessoas, e hoje mesmo vocês conhecem, houve uma renovação na Igreja Católica, que é a chamada renovação carismática, e que dentro dos princípios dessa renovação carismática, eles já estão falando nos intercessores, que são os padres médiuns, não é verdade? Que recebem o Espírito Santo e podem fazer curas, podem fazer, vamos dizer, consultas, e podem ajudar as pessoas nos seus conflitos, nas suas aflições, o que é, analogicamente, muito parecido com a nossa doutrina. Admitida pela cultura religiosa oriental milênios antes da era cristã como fato incontestável, norteador de princípios da justiça divina, que sempre dá a oportunidade ao homem de rever, então, os seus erros e recomeçar o trabalho da sua regeneração numa nova existência. Muito bem. Por que se decidiu não vamos dar mais crédito à reencarnação? Porque existia essa senhora, Teodora, esposa do imperador Justiniano, escravocrata, desumana e preconceituosa, e ela temia retornar ao mundo. Quer dizer, ela já aceitava a ideia, mas ela temia retornar. Então, como ela tinha o poder político e o poder financeiro, ela fez com que o marido, então, influenciasse o Papa, na época, Virgílio, para que não existisse mais a reencarnação. Fácil assim. Não é? Fácil? Mas as coisas eram mais ou menos assim. Em 412, ou melhor, depois que o Império Romano foi invadido e tal, veio então Carlos Magno. Carlos Magno era um imperador romano também, mas ele tinha uma missão, ele foi preparado pela espiritualidade para servir como um imperador agregador. Um imperador que normalmente teria a função de reorganizar a sociedade. E aí determinar, não que fosse só a religião, mas que fosse o Sacro Império Romano, que é a questão do poder político e o poder religioso. Porque as pessoas precisavam da organização. Veja bem, as pessoas ainda em 800 não liam o povo, a humanidade, né? Então precisava de alguém que organizasse. E Carlos Magno, então, foi considerado um sacro imperador, porque ele juntou tudo isso. Depois, em 1100, depois de Cristo, começaram as cruzadas, que todo mundo estudou na escola. Foram aqueles movimentos militares, bélicos, que em alguns lugares são conhecidos como Guerra Santa, né? Que em nome do Cristo se tentaria conquistar Jerusalém, a Terra Santa, para os cristãos católicos, para o Império Romano. Mas não sai só do Oriente da Europa, sai também do Ocidente. São vários movimentos. A história fala em 9 cruzadas, mas foram muito mais. Né? Essas que saem do Ocidente levam uma cruz no peito dos guerreiros, por isso chamadas cruzadas. E as outras que não levavam essa cruz, era a Guerra Santa, considerada assim. Então, eles queriam tomar o poder. Então, aí a religião está junto com a guerra, está junto com o matar, está junto com a conquista, está junto com a determinação política, econômica, não é isso? Agora, as cruzadas, apesar de ter sido uma coisa absurdamente horrorosa, conquistou para a humanidade algumas vantagens. Eles encontraram outros povos e outra maneira de viver. Eles conquistaram o comércio,
eles puderam saber o que era comercializar, não é? Então, eles estavam saindo da era medieval. Isso era importante também, porque a era medieval era uma era rural, escravocrata, dos feudos, né? Então, com isso, eles continuavam acreditando em Deus, não é? Acreditando em Jesus, no papel da religião, na temência, na obediência, mas não no raciocínio. Era apenas a conquista, o poder que determinavam. As cruzadas, na realidade, foram até século XI até o século XIII, XIV, alguns historiadores dizem até século XV, 1400 e pouco. 1400 e pouco acontece um acontecimento é ótimo, né? Acontece uma coisa que teve um maior impacto para a humanidade, maior mesmo do que o computador, que é a imprensa. Gutenberg inventa a imprensa. E aí, como as religiões, o cristianismo e o judaísmo eram religiões escritas, os documentos, os evangelistas tinham narrado todas as coisas, como é que se ia passar essa mensagem de povos em povos? Vocês imaginem se naquela época tivesse redes sociais. Hashtag tudo seria mais fácil. É ou não é? Ou então seria mais problemático, né? Porque era só você teclar para aquela tribo, tecla para aquele povo, e a imprensa foi um marco inenarrável. Podia-se mandar as pessoas ler, entender, obedecer, mas através dos papéis. Emendando as cruzadas, não veio nada fácil também. Vieram os movimentos da Inquisição. Outra perseguição. Gente, vamos parar para pensar que não foi fácil. E não é fácil. É muito fácil a gente dizer, vamos falar só do amor. Vamos eliminar o egoísmo e vamos eliminar o orgulho. Mas e essas pessoas que não liam, que tinham que obedecer às outras pessoas? Que tudo que dissesse seria o mais maravilhoso possível. Não é verdade? Com a imprensa, agora lendo os documentos e sabendo do que estava se passando, era importantíssimo. Depois de 1450, com o advento da imprensa, que todo mundo podia ter essa noção agora, vieram em 1790 e pouco, a Revolução Industrial, que foi outro marco. Então, raciocinem. Nós estávamos na segunda revelação, que era Jesus, que disse muitas coisas, algumas coisas, mas não disse tudo. O povo ainda não estava preparado, como Laura disse, era a juventude da humanidade. Agora, depois de todos esses movimentos, depois da imprensa, depois da Revolução Industrial, estávamos prontos para a terceira revelação, que é justamente em 1857 que Kardec aparece. Então, tudo tem um sentido, tudo é trabalhado pela espiritualidade. Sabemos o que vai acontecer daqui a 50 anos com a gente? A gente, no nosso senso comum, faz uma ideia de como é que anda a ecologia, como é que anda a física quântica, como é que anda a medicina. Isso são todas previsões, são hipóteses, mas não sabemos, verdade? Acreditamos, nos encaminham para isso, assim como naquela época encaminhavam toda a evolução. O importante é que viemos para evoluir. Esse é um dado importante que a gente não pode esquecer. Então, depois, em 1857, Kardec vem com... Eu não estou me prendendo ao slide, estou esquecendo, né? Porque é muita coisa para prestar atenção. Eu não posso andar até lá, eu sou super hiperativa e... Bom, aí tá. Kardec, então, nos traz a terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo vem tratar de uma coisa que não tinha sido formalmente abordada, que é a relação do mundo invisível, do mundo espiritual, com o mundo matéria, com o mundo corporal.
Muito bem. Na obra de Kardec, a gente tem os 3 primeiros livros, 57, me ajuda aí, Ana, 61 e 64, certo? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. De que trata o livro dos Espíritos? Da filosofia da doutrina. O que é a filosofia? São as questões pereniais. Que questões pereniais são essas? Quem somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Que mundo é esse? E todas essas coisas. Kardec, então, compila todos os dados. Na realidade, a doutrina, ela, como terceira revelação, não vem personificada numa única pessoa, como foi Moisés e Jesus. Ela vem espalhada no mundo todo, em diversos pontos, simultaneamente, para pessoas de várias idades e de várias condições. Propositalmente, a espiritualidade chegou à conclusão que estávamos na maturidade da humanidade, então toda a humanidade, onde estivesse, já tínhamos crescido muito em número de pessoas, em número de países e demarcações de terras, não era mais aquele mundo pequeno, né? Kardec, então, resolve receber de várias pessoas do mundo todo seus depoimentos com as respostas para as perguntas desse livro filosófico. Veja bem por que a doutrina é filosófica. Depois, ele escreve o Livro dos Médiuns, que é a prova científica da doutrina. Porque através do método científico, de observação, de comparação, de análise, em cima de todo aquele princípio do magnetismo, que Kardec atrás já era um pesquisador, ele então organiza e escreve o Livro dos Médiuns. Científico. Depois, mais tarde, ele escreve, ou melhor, ele compila as melhores passagens, não as melhores, mas as parábolas e as mensagens de Jesus mais fáceis de serem entendidas, que resumiria toda a obra do Novo Testamento. E aí é a religião. É que trata da moral, porque a questão é moral. Como a deusa disse muito bem, né? O que está em crise é a moral. Nada mais do que a moral. Então, essa revelação que vem num conjunto de os primeiros 3 livros que se espalhou no mundo todo, é justamente o Espiritismo. Deu um negocinho. Trata da filosofia, que são aquelas questões perenes, trata da ciência, porque foi o método que ele analisou, criticou, experimentou, e trata da religião, que religa as pessoas à humanidade, ao divino, a Deus. Muito bem. Opa, muito rápido. O Espiritismo tem 3 características indissociáveis, acabei de falar, ciência, filosofia e religião. Como ciência prática, consiste no estudo comprovado das relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. E religião é o ângulo divino que liga ao céu. Como doutrina filosófica de efeitos religiosos, tem as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Todo o pensamento religioso, científico, filosófico da doutrina espírita nos leva a fé raciocinada. Não mais a obediência, o temor, né? A cobrança tendo que ser controlada num cabresto. Não, é tão leve, tão bom a gente poder saber de todas essas coisas, conhecer e estudar. E é importante que nessa terceira revelação, para Kardec, o que era muito importante era
lembra de Jesus que resumiu os 10 mandamentos em 2? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros. Kardec inseriu uma coisinha: amai-vos e instruí-vos. Ele deixou esse recado, que a gente precisa estudar, e estudar, e estudar, e estudar. E estudar mais ainda, para poder compreender, para poder certificar de toda essa ciência, para poder ter as respostas de toda essa filosofia e poder ter essa ligação toda com o divino. Isso que foi importante. Uma coisa só curiosa, foi uma curiosidade que eu descobri e vou me certificar agora se é verdade. No Livro dos Espíritos, em todas as edições, esse microfone é difícil, Janaína. Puxa vida. Vou tentar abrir aqui. Todas as edições. Da Ana Maria Braga, pois é. Tem uma curiosidade que o título do livro é um parágrafo. O título do livro não é o Livro dos Espíritos só. É o Livro dos Espíritos, se vocês olharem em casa, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Eu não estou encontrando em que parte está, mas eu também li, numa outra pesquisa, que todos os livros e todas as edições, Kardec pediu que estivesse um desenho de um ramo de parreira. Isso, símbolo. Que significa o corpo e o espírito. Isso, logo no começo. Então, todas as edições do Livro dos Espíritos têm isso. Tem esse desenho que foi desenhado pelos espíritos. Então, faz parte da obra, né? Bom, o caule, a rama seria o corpo, né? E a seiva seria o espírito. E os dois ligados daria, assim, uma representatividade da doutrina, do que diz a doutrina. Deixa eu ler para vocês aqui, que está em outro pedaço. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza e origem dos destinos dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica como ciência prática. Ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. O que significa que, quando a gente vai estudar, tem sempre uma razão. Tem sempre um raciocínio em função desse estudo. Tem sempre uma explicação em função desse estudo. Então, a gente não está assim no imaginário, né? O imaginário seria uma coisa assim, quando a gente estuda... eu estou fora. Perdão. Quando a gente estuda literatura, por exemplo... a gente é concreto, estou fora da imagem da televisão, é concreta o texto, é concreto o autor, não é? É concreto o estilo, é concreto a época em que ele viveu, mas é concreto, por exemplo, o sentimento que ele coloca naquele texto? É concreto o pensamento dele? Não. O que a gente faz? A gente sempre imagina. E nada melhor do que ler um livro e viver a vida dos personagens, não é? E imaginar, dentro até da nossa própria vivência, como é que seria se nós estivéssemos lá, se nós fôssemos fulano, Tristão, Isolda, se fôssemos Romeu e Julieta,
Se fôssemos tantos outros personagens. Isso seria no imaginário. No livro dos Espíritos, quando você estuda, você tem as respostas para as perguntas. Não lembro quem estava comentando ontem, hoje mesmo, a Deusa, não foi que comentou que os espíritos, Kardec pergunta uma coisa, os espíritos respondem, e na pergunta seguinte ele insiste, e aí os espíritos dizem, parece que não leu o anterior? Não é? Porque repetidamente a gente precisa conhecer a verdade. E essa verdade é que liberta. Porque liberta o seu pensamento, liberta todas as condições de raciocínio que você tem em função daquilo que você vive. Como é que eu me comporto? Essa palestra da Deusa foi muito, assim, calhou bem para o momento, e a gente sabe do que a gente está falando. Não é um assunto proibido, mas não é um assunto que convém a gente falar, mas a gente sabe o que a gente está vivendo. Cada um de nós em nossas casas, cada um de nós que tem que fazer uma escolha, cada um de nós que tem que observar como é que vai ser o fruto dessa escolha que a gente fez, não é? Então, se a gente é espírita, ou a gente está escolhendo ser espírita, e está escolhendo ter essa fé raciocinada, e escolhendo acreditar nessa doutrina que é o melhor caminho para a nossa vida e para a prática da nossa vida, então a gente tem que realmente parar e meditar e raciocinar sobre isso, sobre as escolhas que estamos fazendo. Aquelas pessoas lá naquela época da Idade Média, ou mesmo da Idade das Cruzadas, ou mesmo da Inquisição, não tinham nem escolha. Não podiam nem pensar em justificar. As mulheres que faziam ervas, lidavam com plantas, ou tinham premonições, eram queimadas numa fogueira. Os homens que diziam-se, não é? Pessoas sensíveis, que podiam tratar melhor aquele assunto e vislumbravam um pouco mais à frente, também eram queimados. Então não havia escolha, nós temos escolha. E a nossa escolha tem embasamento, a nossa escolha tem onde a gente se segurar, tem uma inteligência. Isso é que é formidável. André. E Galileu até escapou, né? O nome da Rosa de Humberto Eco, estava acabando de me lembrar nisso. Mostra isso. Faleceu há pouco tempo Humberto Eco, né? E ele deixou um legado muito interessante, porque o livro é um espetáculo, como ele explica essa busca por esses documentos ocultos da época das trevas. De onde viemos, quem somos e para onde vamos? Isso nós gostaríamos de saber muito, todos nós, mesmo os não espíritas, mesmo os de outra religião qualquer, não é? E que poderiam até achar que têm as suas respostas prontas, mas ficam sempre naquela dúvida. Só para resumir, Laura colocou muito bem, quem somos? Dentro da doutrina, somos espíritos eternos, criados simples e ignorantes, no sentimento e no intelecto, a imagem e semelhança do Criador, encarnados momentaneamente, para aprendermos a vivenciar situações que seriam impossíveis sem a carne. Então está aí. Não fica mais leve a gente saber que somos assim? Não conjecturar, não fantasiar. De onde viemos? Viemos desse Criador, um Deus Pai, que nos deu todas as ferramentas para alcançarmos nosso destino, de sermos felizes e perfeitos. Aqueles que vão continuar estudando, e eu acredito que vão fazer outros cursos que aprofundarão esses temas. Aqui sempre é uma passada de conhecendo o que temos para oferecer. Mas em cada tema desse, tem um livro
tem outro livro, e tem mais outro livro, e tem um curso. Então, não fiquem preocupados, porque se aprofundar em cada uma dessas questões faz parte de vários outros cursos que vocês terão a oportunidade de fazer. Da evolução, dos minerais, dos vegetais, dos animais, dos hominais, tudo isso será dito apropriadamente. Não que vocês não estejam na maturidade, vocês já estão, mas vão ter que fazer o curso depois. Para onde vamos? Vamos, após esta encarnação, que estamos aqui com esse corpício, voltar à espiritualidade, aprendendo ainda mais, servindo ao próximo ainda mais, e rumando cada vez mais em direção à perfeição em uma escala ascendente. Então, o Pai não nos quer para baixo. Ele nos quer felizes, plenos. É esse o objetivo de tudo. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Para quem não conhece ainda nada sobre uma obra psicografada, sem ser a obra que norteia a doutrina, Nosso Lar é um bom começo. É a primeira obra de André Luiz, de 28, Ana, livros dele? 18 ou 28? 18. É um espírito que desencarnou e depois de alguns anos teve a oportunidade de ser o arauto de tudo aquilo que acontecia. Outro livro, ao invés de começar com o Nosso Lar, pode ser Voltei, que Chico Xavier psicografou e o irmão Jacó ditou. O Espiritismo, pelo Espírito Verdade, nos trouxe outro mandamento. Sim, pois não. Sim. Ninguém vê? Não exatamente com esse propósito. Esse você já está falando um propósito mais cartesiano, como diria, né? Mas existem... Isso, Deus está dentro de você. Não existe a possibilidade de você... Bom, você desencarnou, aí quando você chega lá, a primeira pessoa que você encontra é Deus. Não é essa, a figura não vai existir. O que vai existir é uma ambiência em que todas estarão vibrando na mesma vibração e você, como já é conhecedor da sua experiência, você vai saber o que fazer e as pessoas vão te indicar o que fazer e como você vai proceder. E se você voltará e como voltará, também isso você vai saber no momento apropriado. De acordo, a vida é uma só. A vida é uma só. Porque, como disse Deusa, o exercício seria pensarmos-nos como espíritos e não como corpos. Porque a vida é eterna. Você vive, você coloca uma roupa a cada encarnação. Mas essa não é você. Você, nesse momento, está você. Nesse momento, você está Ângela Banhote, com essa vestimenta, com essa missão, com essa... Por que eu sei o seu sobrenome? Não, o seu, não, deles eu não sei o sobrenome, não. Porque você trabalha comigo na cantina, e eu sei. Bom, então, Kardec nos diz que nós temos que amai-vos e instruí-vos, que só através da experiência, dois tipos de asas. Lembra a Laura falando? As asas do intelecto e as asas da moralidade. A inteligência sem amor
torna-se fria, distante, prepotente. Mas o amor sem inteligência, ele adoece. Então, torna-se dependente e conflituoso. Vocês vão de perguntar, bom, e as outras pessoas que não têm oportunidade? Todos temos oportunidades. E se não temos, nós que temos, precisamos multiplicar essa possibilidade para os outros. O objetivo maior não é você pegar um microfone, sentar no meio da praça e dizer, vem ouvir o que Kardec tem a dizer. Não é bem assim. Porque aí você não vai trazer o despertar da pessoa, né? O raciocínio da pessoa. Bom, eu tenho esse caminho e esse caminho. Qual é a escolha que eu vou fazer? Não é fácil, não é fácil. Estamos todos aprendendo e todos sempre errando vez por outra, não é? Mas as escolhas são nossas. E a roupagem nova que a gente vai ter, e que a gente ainda não sabe, normalmente será em função dessas escolhas que fizemos. Quais as que foram ruins, quais as que foram boas, quais as que procederam, quais as que não deram certo, para a gente poder aprender de novo. Olha que coisa maravilhosa é ter essa oportunidade. É o sonho de qualquer pai. Uma escola em que o filho possa ter a oportunidade de reaprender só aquilo que ele falhou, para que ele possa seguir junto com os outros. Não é verdade isso? Muita gente critica, diz, não, essa escola é fraca, porque essa escola tem segunda época toda hora, ou essa escola tem possibilidade de ir empurrando os alunos com a barriga. Segunda época, ih, falei uma coisa aqui, meu Deus, só no auge dos meus 63 anos que eu lembrei disso. Não, agora é recuperação. Recuperação paralela, recuperação depois do depois. Mas não importa, é uma segunda época, é uma segunda chance, é uma segunda forma de poder ter a oportunidade de acertar. Não é verdade? Então, olha que sensacional. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço para vencer as suas más tendências. Vocês também vão aprofundar muito esse estudo e saber. Nós temos o nosso senso comum. E a gente sabe exatamente quais são as nossas más tendências. Né? Estacionar o carro na vaga do cadeirante, entrar na contramão da rua, furar a fila do banco, botar a barriga para frente quando é jovem para dizer que está grávida. Hein? Não é não? Na feira, a varejo, não é varejo não, a granel, pesa um bocadinho mais. O feirante também tem um peso que pesa mais. Né? Isso tudo são... É preciso considerar que existem vários níveis espirituais. Né? Então, nós somos os espíritos inferiores, só para poder consolar você. Nós estamos assim no baixo, do baixo, do baixo, do baixo. Existem 3 classificações de espíritos, isso também é outro motivo de estudo, complica um pouco. E Jesus é o único que é o perfeito do perfeito, que está lá para cima, do lá para cima, do lá para cima. Ou lá para baixo, do lá para baixo, porque a gente não sabe onde é embaixo, onde é em cima, né? Mas é o perfeito, é o modelo e guia, esse sim. Existem outros que são um pouquinho mais do que a gente, que são aqueles que foram responsáveis por divulgar, de uma certa maneira, o que seria a espiritualidade. Né? Siddhartha Gautama, Paramahansa Yogananda, Confúcio, Meishu Sama, na Messiânica, Gandhi, né? E outros, Buda, sim, Buda, claro, Siddhartha Gautama é Buda. Não, entre nós mesmos estamos todos no mesmo patamar, meu amor. Não. Nós aqui, humanidade mesmo, estamos no nosso senso comum, a gente analisa e a gente, acho que erradamente classifica, me corrige a Ana, que é a minha professora que está ali sentada me olhando, a classe hoje está sendo observada pela supervisora, a gente, no nosso senso comum, diz assim, mas fulano,
é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, ele é tão generoso, ele presta tanta caridade, ele é um espírito evoluído. Esse cara não vai voltar mais. Né? O objetivo também seria esse, né? Não ter que reencarnar mais. Né? Porque você desencarnar não é doloroso. Você nem sente. Independente da situação em que você esteja. Reencarnar é que é mais doloroso, porque há a miniaturização do espírito e é doloroso. Né? E você também está saindo de um lugar maravilhoso, penso eu, que deverá ser assim, e você vai entrar numa outra roubada, ou furada. Ou não, ou não, ou não. Né? O que é ser maravilhosamente? É você vir, retornar, e ter a chance de observar todas as coisas que você fez erradas e conviver com aquelas pessoas, como a Iraci disse, você quer trocar de família? Aí você sai porta fora e fala, tchau. Mas tem muita gente que faz isso, não é verdade? Não é dizer só, vou trocar de família. Não, dá adeus à família e vai viver outra família. Não é verdade? Então, se existe isso, isso é o senso prático. Mas não existe essa classificação de superior 1, superior 2, superior 3. Na mesma série. Na mesma série. Regina, nossa, quantas perguntas. Espera aí, eu não sou expert nisso. Mas a gente chega num ponto de evolução que parte para um outro orbe, não? Existe o movimento que já começou da transição planetária, e é um livro interessantíssimo que Divaldo psicografou, que já começou e que determinará que sairemos do mundo de provas e expiações e iremos para a regeneração, onde não teremos esse sofrimento, a dor, necessidades, onde viveríamos o ideal. Vamos... Não exatamente juntos. Não exatamente juntos e não exatamente para o mesmo lugar. Lembra? Há muitas moradas na casa do meu pai. Cada um vai seguir aquele caminho que... Porque, na realidade, quando você combinou a sua encarnação, esta que você vive agora, você já combinou a sua trajetória. Né? Você já tem ideia de o que você precisa fazer. Você só não lembra, graças a Deus. Você não lembra. Né? Mas o que vai acontecer com você, o que você tem que praticar é o seu autoconhecimento, o seu auto-perdão, o seu auto-amor. Essa é a grande expectativa, para que você melhore e você possa vir em condições, não sei, melhores, provavelmente. Não posso. Eu quero dar o microfone para ela. Fala. Uhum. Vão fazendo um movimento de melhora. Espera aí um pouquinho que o Silvio vai esclarecer, porque ele é um estudioso. Deve ser assim. Dentro da classificação de espíritos inferiores, dentro da classificação, que são 3, os espíritos puros, os perfeitos, os imperfeitos, dentro dos imperfeitos ainda tem 10 subdivisões, que nós começamos do mais imperfeito e vamos subindo. É isso, quer dizer, não sei se é essa a resposta aqui, mas essa é a classificação que Kardec deu. É a classificação dos espíritos, é a classificação da evolução dos mundos. Tá? Porque nesse mundo que nós estamos imperfeitos ainda. Tá? E alguns ficaram imperfeitos, Sládio Capelli explica bem isso, né? Alguns evoluídos que estão aqui já, para não adiantar, para não misturar muitas coisas, mas a nossa tendência, essa transição planetária que nós estamos passando, é que nós passemos para o mundo de regeneração, um mundo que será melhor. Mas quem não evoluir, quem não acompanhar, não percam essa chance. É um anúncio que está rodando por aí.
Aproveitar para a gente poder todo mundo caminhar. Mas, como ela disse, não vai todo mundo para o mesmo lugarzinho, não. Tem vários mundos de reenergia, vários mundos. E como não, é a gente que vai. É como a Ângela está perguntando, bom, mas aí vamos para o outro orbe? Ana, vem cá falar. Vem aqui falar um pouquinho, para vocês ajuda a esclarecer. Porque eu sou também nova, eu sou estudante. Por favor. Primeira coisa, oi? Nem tá aí. Eu não sou professora dela, não, tá, gente? Não está falando, não, tá? Tá? Eu não sou professora dela, não. Eu sou a instrutora do curso de quinta-feira. Então, quinta-feira ainda não tem aluno, então eu estou sem alunos. Mas o que eu queria dizer para vocês, que alguns aí já falaram, o planeta Terra, ele está classificado por Allan Kardec como um planeta de provas e expiações. Nele sobrevive pessoas, ou sobrevive mais o mal do que o bem. Então, estão encarnados aqui espíritos que ainda têm maior propensão ao mal do que ao bem. Então, nós estamos mesclados. Os que têm propensão ao bem, ou reencarnam em missão, para nos ajudar a alavancar, ou nós precisamos das provas que nós estamos passando, vivenciando experiência com espíritos que são propensos ao mal. Então, dentro do planeta é uma faixa vibratória que os espíritos estão, cada um de nós carregando a sua experiência individual. Então, é uma faixa longa, grande. Então, tem espíritos ainda bárbaros e tem espíritos quase, que nós consideramos quase santos. Uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier. Então, alguns, Irmã Dulce, alguns espíritos que vêm nos mostrar que existe o bem. E nós estamos aí intercalados, aí cada um se analisa e vê, né? Como alguém aí falou da classificação, espíritos imperfeitos, são 10 classificações que Kardec deu, e aí a gente vai vendo como que a gente está se enquadrando naquilo ali. Então, as nossas vivências, nós vamos lapidando aquilo que nós somos e cada vez nós vamos nos apresentando melhor. É uma classificação que ele fez didaticamente para a gente conseguir compreender que existem vários degraus a serem alcançados. Até. Só pegar lá no Livro dos Espíritos. E o planeta hoje, nos diz os amigos espirituais, está passando de provas e expiações para regeneração. O que é regeneração? Ainda existe espíritos propensos ao mal. Só que os propensos ao bem são em maior número. Então, o bem tende a aparecer mais. Agora, uma coisa para a gente ficar assim bem tranquilo, né? A lei de Deus é a lei do progresso. Então, mesmo nós estamos vendo uma série de problemas e tudo, nós estamos progredindo. Os amigos espirituais dizem, nunca houve tanto amor igual agora. A sociedade está progredindo, ela não está retroagindo, regredindo, né? Mas é que a mídia e tudo mais, então a gente conhece mais a problemática que existe. E o número de pessoas também, nós aumentamos muito, então é essa vivência, essa experiência que a gente vai aprendendo. Tá ótimo. E a glória é que é a... Olha, mas sem querer desanimar vocês, uma vez eu estava numa palestra, eu não me lembro se era... Agora não vou lembrar o nome dele, mas eu tenho... De quê? Não, sou professora nada, menina. Eu sou só uma instrutora. Sempre foi. Uma sintonia, né? Mas eu ia falar justamente com ele quando ele falou sobre a mídia. Alguém falou sobre a mídia, Ana falou sobre a mídia. A mídia, os assuntos positivos não dão ibope. Eu sou jornalista também, de profissão.
E era sempre assim, uma das coisas que eu desisti era porque era para esmiuçar bem o mal. Era para esmiuçar bem o negativo. Você ganhar dinheiro com isso é muito ruim. É muito feio. Não sai sangue. Lembra um programa de rádio do nosso tempo? Não sei se você é. Eu tenho 63. Mas eu escutava, espreme, a gente espreme, só sai sangue. A Rádio Tupi. Rádio Tupi era um programa de rádio que minha avó ouvia. Última Hora. Nossa, estamos falando aqui de nostalgia. O povo. Isso. As pessoas gostam. É. Era assim. O jornalismo era assim. Sempre foi. E não, o jornalismo, a gente está falando de jornalismo hoje, mas vamos voltar naquela história que a gente vem contando desde antes de Cristo? Como a humanidade foi melhorando? Como a gente foi melhorando? Como a gente foi evoluindo? Isso é fato, né? Mas é só ludicamente. Um palestrante contava a história de um homem que tinha fundado um centro espírita e fazia caridade. E quando ele desencarnou, ele voltou e deu uma mensagem: meus irmãos, não pensem que é tão fácil. São 30 anos de caridade, de benfeitorias, de só me preocupar com o próximo, e aqui a coisa está feia para mim. O palestrante disse. Então não é para desanimar, mas é para a gente estar sempre atento, né? Porque uma vez conhecendo, a gente não pode mais perder o compromisso. Essa que é a verdade. Uma vez conhecendo, a cobrança é maior. Tem no Evangelho: aquele que muito será dado, muito lhe será cobrado. E esse é o nosso trabalho, é o que nós vamos ter que fazer. Não teremos dúvida disso. Eu trouxe um filminho para vocês, assim, bem curtinho, de 8 minutos, que a Jana vai mostrar, que vai fechar esse tema. Jana, eu já terminei aqui o último slide, porque o nosso próximo tema vai ser Espiritismo e Espiritualismo, na próxima aula. Mas esse filminho que eu trouxe vai resumir, fechar o nosso tema das 3 revelações, tá? E depois a gente vai fazer a nossa prece final.
Bom, a Jana é que sabe mexer, graças a Deus nós não somos tecnológicas. E eu trouxe só porque eu achei interessante. Eu vi essa sequência de slides, e não é exatamente um filme com atores, mas eu acho que respondeu algumas perguntas, né? Ajuda e tal. E eu acho que é sempre bom. Estamos no nosso horário. Quem gostaria de fazer a oração espontaneamente? Hoje foi sorteado o Antônio. Querido Mestre Jesus, nossa sempre querida Joana de Ângeles, toda essa espiritualidade que acompanha esse nosso aprendizado nesse horário, a todos os nossos amigos desencarnados aqui presentes e aos irmãos encarnados, que nós possamos fazer desse nosso aprendizado, desse nosso conhecimento, um passo à frente no caminho do bem, da nossa melhoria, para que possamos colher esses frutos e ajudarmos aos nossos irmãos que tanto necessitam do nosso apoio. Que assim seja, que nós tenhamos uma semana de muita luz, de muita compreensão, de muita meditação e de muita paz. Graças a Deus. Vocês terem vindo em vésperas de feriado, foi muito bom. Uma escolha maravilhosa. Um bom feriado a todos. Até quarta-feira que vem com a Laura já de volta.